O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros ainda acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus respondeu: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós retomamos o tempo comum. E o Evangelho de hoje é uma espécie de resumo, digamos assim, do ano litúrgico. Como assim? Vejam, o tempo comum, esse tempo em que a igreja se veste de verde, é esse tempo em que nós somos chamados por Deus para carregar a nossa cruz no dia a dia. É a vida do cristão no tempo ordinário, ou seja, é como se conclui o Evangelho de hoje. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. É o nosso dia a dia. Agora, como motivar esse carregar a cruz por amor a Cristo? Bom, aí vem os dois grandes mistérios que nós celebramos no ano litúrgico. O mistério da encarnação, que a gente celebra no Natal, e o mistério da redenção, que a gente celebra na Páscoa. O Natal é preparado pelo Advento, um período de penitência. A Páscoa é preparada pela Quaresma, um período de penitência. E esses dois mistérios, o mistério da encarnação, Deus que se fez homem, e o mistério da redenção, Deus que morre na cruz por nós, estão no Evangelho de hoje. Mistério da encarnação, Jesus pergunta para os apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí São Pedro percebeu perfeitamente o mistério da encarnação. Jesus é o Cristo. No Evangelho de Mateus ele diz mais explicitamente: o Filho de Deus vivo. Então São Pedro, aqui nesta passagem, já percebeu o primeiro mistério, que é a coluna da nossa fé. Quem é Jesus? Quem sois vós, ó Cristo? Jesus é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Vejam, esse é o primeiro mistério. Tu és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Deus que se fez homem.
Agora é necessário mostrar o segundo mistério. E já que São Pedro não sabe o que vai acontecer no futuro, Jesus então anuncia: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É o mistério da Páscoa, é o mistério da redenção. Jesus vai morrer na cruz para nos salvar. Também por nós padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É o mistério da nossa redenção, da salvação. Ou seja, não é somente quem sois vós, ó Cristo, mistério da encarnação. Ele é Deus que nasceu da Virgem Maria. Mas Jesus, o que fizestes vós por nossa salvação. Ele morreu na cruz. É o mistério da redenção, da salvação. Então aí estão os dois grandes mistérios da nossa fé, que são para nós uma fonte constante de meditação para nós podermos viver o tempo comum. Ou seja, esse verde aqui do tempo comum quer dizer como é que a gente vai ter força para carregar a cruz no dia a dia. Então vejam como o Evangelho de hoje resume num voo de águia o ano litúrgico. Mas, na verdade, o Evangelho de hoje não somente resume o ano litúrgico, é que, na verdade, o Evangelho de hoje nos mostra o que Deus fez por nós. Vejam, gente, aqui é a coisa mais maravilhosa. Deus é Deus de amor. Acontece que esse Deus de amor, Ele habita em luz inacessível. Nós conseguimos enxergar um pouco desse amor de Deus por nós no resplendor, no fulgor de Deus, na luz que reflete de Deus na criação. Se nós, seres humanos, não fôssemos tão egoístas, se nós não fôssemos tão miseráveis, nós conseguiríamos facilmente enxergar a bondade de Deus na criação. Nós conseguiríamos acordar de manhã e dizer: meu Deus, que maravilha, eu acordei. Eu poderia não ter acordado, e Deus me deu este dia de presente. Olha só, eu estou me levantando da cama, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu vivo. Como Deus é bom. E agradecer a Deus pelos mínimos detalhes, pelas pequenas coisas. Por um copo d'água que você toma durante a noite porque estava com sede. Eu tenho água. Por ouvir os passarinhos que gorjeiam na alvorada do sol que desponta, na brisa do vento. E assim a gente é capaz de ver a bondade de Deus. Se nós não fôssemos tão egoístas, nós já seríamos capazes de intuir, de ver a bondade de Deus. Mas como nós pecamos, e a nossa vida ficou toda ela manchada com esse egoísmo, e a história da humanidade foi toda ela pervertida com a dor, com o pecado, com o assassinato, com o desejo de maldade, a vingança, a ganância, o ódio, a calúnia.
a ingratidão, o desprezo. Como a nossa história foi toda ela manchada por isso, os seres humanos têm uma tendência de acreditar muito mais na maldade do que na bondade. Quando alguém chega e diz assim: olha, fulano é uma pessoa maravilhosa, todo mundo diz: será? Vamos ver. Existe um ceticismo. A gente não crê na bondade, a gente crê muito mais facilmente na malícia e na maldade. Uma manchete de jornal que diz, sei lá, um padre, um bispo, um papa é santo. Sei lá, uma manchete de jornal que fala do santo Padre Pio de Pietrelcina, um padre santo que teve as chagas de Cristo impressas em sua própria carne. O mundo ouve isso e diz: imagina, isso aí tem. Não, aí tem alguma trapaça, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Mas se alguém chega e diz, como na época do próprio Padre Pio, São Pio, alguém calunia e diz, como caluniaram o Padre Pio: olha, o Padre Pio, os frades deixam entrar na calada da noite as dirigidas espirituais do Padre Pio, e ele então faz coisas absurdas e sujas com elas. Padre Pio é uma pessoa depravada. Disseram isso do santo Padre Pio. E muita gente chegou e disse: ah, eu sabia, esse frade nunca me enganou. Depois a verdade histórica surgiu, que aqueles que caluniaram o Padre Pio exatamente era um grupo de padres invejosos, que eles sim é que tinham amantes e tinham vida suja e depravada. Então os sujos caluniaram o santo. Então vejam como nós somos, nós seres humanos, nós temos uma tendência de acreditar muito mais facilmente na maldade. Manchete de jornal diz: um padre escandaloso, todo mundo crê imediatamente, mas não precisa de provas. Então, sabendo que nós tínhamos essa tendência de crer na maldade e de duvidar do amor, Deus, na sua infinita misericórdia, por nós seres humanos, por nós homens e pela nossa salvação, o credo nos diz: propter nos homines et propter nostram salutem. O que quer dizer isso? Por nós homens. Esse por nós homens quer dizer em nosso favor, propter em latim, por nós. Em grego, hyperimon. As escrituras dizem isso com clareza. Hyperimon, foi por nós, foi por amor a nós que ele fez essas duas coisas, essas duas colunas da nossa fé, a encarnação e a redenção. Foi por nós, foi por nosso favor. Gente, não é porque Deus precisava fazer isso, Deus não precisava fazer isso. Deus é felicidade infinita, Deus é amor eterno, Deus é perfeição sem limites, Deus é Deus. Ele não precisava. Se Deus tivesse ignorado a humanidade pecadora e ingrata, Ele continuaria perfeitissimamente amoroso e não estaria fazendo nada de mal. Se Deus tivesse virado as costas para essa humanidade miserável que somos nós,
Deus não estaria cometendo nenhum erro. Ele estaria simplesmente nos tratando como nós gostaríamos de ser tratados. Porque Adão e Eva viraram as costas para Deus. E Deus poderia ter dito: tudo bem, eu respeito vocês, tchau. Não quer? Então tem quem quer. E ele ficar feliz da vida com os anjos no céu, os anjos que o amaram, os anjos na felicidade eterna lá com ele. Deus não precisa de suas criaturas. Deus poderia tranquilamente ter nos ignorado e nos deixado na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa desgraça, na nossa morte, nos nossos assassinatos, na nossa maldade, na nossa calúnia, no nosso inferno. Porque é isso que o ser humano faz quando ignora Deus. Nós fazemos um inferno. A vida vira um inferno. Quando nós voltamos as costas para Deus, a vida vira um inferno. E Deus poderia nos deixar no nosso inferninho aqui nessa vida, para depois precipitar no infernão, no inferno verdadeiro, passada essa vida. Mas Deus não quis nos abandonar. Então Ele veio. Ele veio. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram isso imediatamente. Deus veio para nós. O que quer dizer isso? Que Deus, felicidade eterna, criou, eis o primeiro mistério, o mistério da encarnação. Deus criou para Ele o Filho eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Esse Deus infinito criou para Ele um corpo e uma alma. Ele se fez homem, quer dizer isso. Deus não deixou de ser Deus, Ele continuou sendo Deus, mas Ele criou para Ele uma coisa que Deus não tinha. Deus não tinha um corpo e uma alma humanos. E na barriga de Nossa Senhora, no ventre da Virgem Santíssima, Ele criou para Ele uma humanidade, um corpo e uma alma plenamente humanos, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E Ele assumiu essa forma miserável nossa, essa vida miserável nossa. Sim, Ele que vivia a felicidade eterna, sem deixar a felicidade eterna, quis viver também a nossa miséria. E começou a sofrer. Por que é que Deus quis vir sofrer e levar esse sofrimento até o extremo? Eis aí o segundo mistério, o mistério da cruz. Mas o mistério da cruz não se entende se a gente não entende primeiro o mistério da encarnação. Vejam, o mistério da encarnação é o mistério seguinte: Deus não sofria, Deus não tinha corpo para sofrer, Deus não tinha alma humana capaz de sofrer. Deus vivia na bem-aventurança eterna, na felicidade eterna. Deus por nós. Ponha isso no seu coração: por mim, por você, por nós, Deus quis viver a nossa vida. E que vida é essa, a nossa? Como nós, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Como nós, Jesus nasceu em Belém. Como nós, Jesus amamentou. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar,
como nós. Jesus ficou totalmente dependente da bondade de um ser humano. É isso que nós somos quando nós nascemos. Todo ser humano que existe e que respira nesse mundo é fruto de alguém que bondosamente lhe poupou a vida, porque não matou, e que sustentou e alimentou. Esse menino que está sendo sustentado nos braços da Virgem Maria, é ele quem sustenta o universo. Mas não é incrível que aquele que sustenta as galáxias distantes, não é incrível que aquele que sustenta o mundo e o universo, não é incrível que aquele que dá de comer a todos os pássaros do céu, a todos os peixes e rebanhos da terra, ele que dá de comer a todas as árvores e vegetações, ele que é sustento e alimento de toda a vida, foi sustentado e alimentado pela Virgem Maria. Não é incrível isso? Não é incrível que Deus tenha desejado, que Deus tenha querido viver nossa vida? Porque dali para frente ninguém mais pode olhar para o céu com um dedo acusador e dizer para Deus: vós não sabeis o que eu estou vivendo, o que eu estou passando e o que eu estou sofrendo. Deus sabe. Deus sabe perfeitamente tudo que nós vivemos. Ele veio, Ele viveu nossa vida, e Ele cresceu em Nazaré, e viveu 30 anos ignorado, 30 anos. Jesus se sentou no banco da sinagoga para ouvir as pregações dos rabinos, quando ele era a fonte de toda a sabedoria encarnada. Ele que tudo sabia e era a própria sabedoria encarnada, sentado no banco, como aluno, aprendendo. Ele que fez o universo fazendo bancos, cadeiras e mesas na carpintaria de Nazaré. Ele que fez os átomos, as moléculas, Ele que fez todas as leis que governam o universo, Ele que fez todo o regime dos astros que giram no céu, as galáxias, Ele que faz funcionar o nosso corpo, o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, todos os pequenos detalhes do nosso corpo, Ele que fez tudo isso, fazendo cadeiras em Nazaré, suando, com calos nas mãos, ignorado, escondido, com uma vida muito mais humilde do que a sua, porque você pode ser pobre quanto for, mas Jesus em Nazaré tinha uma vida humílima. Se Jesus quisesse comer, Ele não ia comprar gás, Ele tinha que rachar lenha. Se Jesus quisesse ter a casa limpa, Ele tinha que viver naquele ambiente humilde, feito de pedra, numa caverna,
Metade da casa de Nazaré era uma caverna. Casa humílima. Jesus não tinha churrascos, restaurantes, luz elétrica, geladeira, micro-ondas. Jesus, que quisesse beber água gelada, tinha que beber de uma moringa. Quisesse dormir confortavelmente, tinha que juntar palha para fazer um colchão. Deus, de Deus. E por que Ele fez tudo isso? Por nós, mais especificamente por você. Em Nazaré, durante esses 30 anos, Jesus pensou em você o tempo todo. Jesus pensou na sua vida. Jesus pensou que você um dia ia ter que ficar lá na sala de espera do médico, com o coração apertado, sem saber que doença é essa que você tem. Jesus pensou em você, com noites sem dormir, preocupado. Jesus pensou nas brigas da sua família, nas mágoas do seu coração. Ele pensou em você, Ele viu você o tempo todo, durante 30 anos, Jesus viu cada gesto seu, e por amor a você, Ele diz: eu também vou viver essa vida aqui. Propter nos homines, por nós homens, Ele viveu. Cada gesto, cada momento da sua vida, desde o seu levantar de manhã, ao beber o primeiro copo d'água do dia, Jesus viveu tudo isso, para redimir tudo isso, para mostrar o amor dele. E porque nós somos céticos, e porque nós temos uma tendência de crer muito mais no mal do que no bem, e porque nós temos dúvida do amor, Jesus então, tendo amado os seus, amou-os até o fim, amou-os até o extremo. Por que é que Jesus morreu na cruz? São Pedro no Evangelho ainda não é capaz de entender isso. Jesus precisava morrer na cruz porque nós temos dificuldade de crer no amor. Meus queridos, Deus poderia ter redimido a humanidade num estalar de dedos, num passe de mágicas. Não era obrigatório que Ele morresse na cruz. De lá do céu, sem que nós soubéssemos, num passe de mágicas, Deus poderia, num estalar de dedos, redimir a humanidade, mas nós nunca teríamos sabido com que amor nós fomos amados. Então, por nós homens e pela nossa salvação, Ele desceu dos céus. Também por nós padeceu. Por quê? Para que nós crescêssemos no amor, para que esse coração empedernido que é nosso, creia finalmente que o amor existe. O amor não é um ideal platônico, o amor não é uma ideia lá no hiperurânio, o amor não é uma coisa distante e abstrata. Seria tão bonito se fosse verdadeiro o amor, mas o que existe é a safadeza e o egoísmo. Não, o amor não é uma coisa lá nas ideias, o amor se fez carne, palpável. Diz São João no início da sua carta: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos com nossas mãos do verbo da vida, é isso que eu vos venho anunciar. O amor se fez carne, se fez real,
no sentido, já era real lá no céu, mas é que nós, seres humanos, achamos que porque é espiritual não é real. Então Deus veio e morreu por nós. Morreu por nós para dar prova de amor. Porque quando é que você acredita no amor? Enquanto, sei lá, você está dormindo, você ama uma pessoa, porque o amor está lá no seu coração, mas você só mostra o amor quando você paga o preço. Quando é que uma pessoa sabe que você a ama? Quando você está disposto a pagar o preço desse amor. Quando você está disposto a ficar sem dormir à noite, quando você está disposto a correr para o hospital, quando você está disposto a atender a criança que chora, quando você está disposto a pagar o preço. Você se casou, enquanto o casamento está na lua de mel, tudo maravilhoso, está ótimo. Mas o amor existe quando você pagar o preço. Quando a pessoa com a qual você se casou se tornar um peso, um fardo, e você vai conhecendo as manias, os caprichos, as veleidades, as bobagens de cada um, e você vai vendo, e você paga o preço. Quando você diz, eu amo você apesar de você, foi isso que Deus fez conosco. Deus nos disse, eu amo você apesar de você. Nós estamos acostumados a querer amar o que é amável. É muito fácil amar uma pessoa bonita, simpática, cheirosa, limpa, elegante, educada, atenciosa. Por quê? Porque essa pessoa é extremamente amável, então eu a amo. Mas Deus nos amou quando nós éramos maus, ingratos, egoístas, fechados em nós mesmos, miseráveis, sem nenhum atributo que causasse ternura e afeto. Deus nos amou quando não merecíamos ser amados. Deus nos amou quando não éramos amáveis. Mesmo assim, por nós homens e pela nossa salvação, Ele veio. Ele veio. E Ele nos amou. E é isso que leva São Paulo a bradar aos quatro ventos: Ele me amou e se entregou por mim. O amor de Cristo, a caridade de Cristo nos impele. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo. Uma vez que Cristo manifestou o seu amor por nós na cruz, quem nos separará do amor de Cristo? Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Ele está lá na cruz pensando em você. Em você. Ele está pensando na humanidade. A humanidade é gente demais. Ele está pensando em você. Porque Ele é Deus, e Ele pensa em você como a pupila dos olhos, como seu único.
cada detalhe da sua vida. Ele conhece você como você não se conhece. Não é possível se esconder do olhar dele. Até você se esconde do seu olhar. Você faz coisa, quantas vezes você pensa numa coisa que você fez na vida, você faz assim: nossa, não quero lembrar. O que você está fazendo? Aquele negócio lá que você aprontou, você lembra, aí dá aquela fisgada na consciência: como que eu fui fazer isso? Aí você chacoalha a cabeça para ver se esquece. Não. E pensa em outra coisa. Você se esconde de você, mas não é possível escapar ao olhar dele, o olhar de misericórdia, que olha para a sua vida, para cada detalhe da sua vida, até aqueles que você mesmo não conhece, e ele ama. Na cruz, Jesus está dizendo: foi por você. Meus queridos, estes dois grandes mistérios da nossa fé, a encarnação e a redenção, foi tudo por mim, foi tudo por você. É amor infinito. Só que acontece o seguinte: só é possível receber o amor verdadeiro com um ato de fé. Vejam, é importante isso. Nós estamos num mundo que acha que o mais importante do universo é aquilo que é científico, que eu posso levar para um laboratório, né? Então eu ponho no microscópio, pronto, está provado. Isso é que é o importante, isso é que é o verdadeiro, porque é mensurável, é científico. Eu posso colocar na balança, eu posso medir com a régua, eu posso olhar no microscópio, eu posso apalpar, eu posso manipular no laboratório. As pessoas acham que isso é que é o verdadeiro e que é o importante. Acontece o seguinte: como é possível você colocar 1 grama de amor na balança? Por favor, me venda 2 metros de amor. Abra o coração da pessoa que você ama com um serrote, tire o coração para fora, ponha no microscópio e procure o amor. Só existe uma possibilidade de você receber amor: é se você crer. Porque por mais que a pessoa faça gestos de amor, por mais que a pessoa dê provas de amor, por mais que a pessoa sofra por você, dando aspas, provas de amor, você pode sempre, como um cético, duvidoso, chegar a dizer: será? Mas será verdade? Eu acho que tem interesse nisso. Mas ele te deu um presente. Mas ele certamente aí tem uma pegadinha nisso aí. Ninguém faz isso de graça. E você se acha inteligente fazendo isso. Isso aqui é o pior. A malícia humana nos leva a crer que duvidar do amor é esperteza, é astúcia, é inteligência, exatamente como fez a serpente desgraçada no paraíso. Ela disse para Adão e Eva: Deus falou para vocês, Deus deu esse jardim maravilhoso para vocês e proibiu só o fruto venenoso? Bobinhos. Ele está se aproveitando de vocês. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele. Eis aí a semente da dúvida.
A nossa sociedade moderna, ela se acha muito desenvolvida porque ela é toda ela baseada na dúvida, a dúvida cartesiana, a dúvida metódica, a dúvida que tudo funda. Mas na verdade, meu filho, minha filha, o que faz as coisas acontecerem chama-se confiança. Você precisa ter fé. Você nunca receberá amor se você não tiver fé. Se você recebe amor da sua mãe, é porque você fez um ato de fé. E você crê que apesar de ela ser uma pecadora e ter defeitos, no fundo, ela me ama. Você crê? Se você casa com uma pessoa, é porque você está vendo, você fez um ato de fé, que essa pessoa, apesar dos defeitos dela, ela me ama. E apesar dos meus defeitos, eu a amo. Agora, quando eu amo, eu não preciso de fé, porque eu estou vendo o amor em mim, está em mim, quando eu amo. Agora, se é outra pessoa que ama, eu preciso ter fé, porque eu não vejo. Quem vê cara não vê coração. Por quê? Porque o amor verdadeiro é uma realidade espiritual e ela não pode ser levada para o laboratório. A única coisa que realmente importa é isso. Um filósofo, enquanto filósofo é muito ruim, mas só para citar um filósofo cético, não católico, foi batizado na igreja católica, mas depois abandonou a fé. Ludwig Wittgenstein, um filósofo do século XX, ele desenvolveu a ciência da filosofia para chegar à seguinte conclusão: as coisas certas, as coisas que nós temos certeza absoluta, são também irrelevantes, e as coisas que realmente importam são incertas. E é verdade. Tem 1 quilo de açúcar em cima da balança, isso é certeza absoluta, mas isso não vai te tirar da depressão. Essa pessoa me ama, isso é totalmente incerto, e é isto que salva você. O que realmente importa na vida não dá para medir. O que realmente importa da vida, você precisa crer. Você quer sair da depressão? Você precisa crer. Crer no amor. Crer que o amor infinito veio. Crer que você é amado. Crer que Ele veio. Ele se encarnou, primeiro mistério, por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. E crer que Ele morreu na cruz para mostrar esse amor sem sombra de dúvida, mas mesmo que seja uma demonstração de amor enorme, você ainda pode duvidar, porque o amor é objeto de fé. O amor de Cristo na cruz, você pode fotografar a cruz e o que você vê ali? Olha para a cruz, o que é que você está vendo? O que você está vendo é um crime. O que está ali na cruz é um crime. O inocente foi crucificado e morto. Você vê o amor dele por você? Não, você precisa crer. É uma demonstração de amor, é uma prova de amor. Ele está pagando o preço do amor, mas se você não fizer o ato de fé, você não vê isso. Então, meus queridos, Jesus, hoje, nessa retomada do tempo comum, Jesus quer de nós o ato de fé. O ato de fé na encarnação, o ato de fé na redenção. Porque somente sabendo que nós somos amados assim, o quanto nós fomos amados, é que nós vamos ter força
para no tempo comum, ordinário da vida do dia a dia, carregar a cruz por amor a Ele. Quem quiser me seguir, ou seja, quem me amar, quem quiser me amar de volta, eu amei vocês encarnando, vindo a esse mundo, eu amei vocês morrendo na cruz, muito bem, quem quiser retribuir esse amor, renuncie a si mesmo, seus caprichos, suas vontades, renuncie. Tome sua cruz dia após dia, porque sua vontade todo dia é contrariada. Pague o preço do amor e me siga. É isso que Deus quer de nós. Então, com alegria, o ato de fé. Façamos nosso ato de fé nesse amor, esse amor que se encarnou para tornar mais fácil o ato de fé. Para que ficasse mais fácil, Ele veio e se fez palpável. Para tornar mais fácil o ato de fé, Ele morreu na cruz. Real. Mas se você continuar com a serpente no seu ouvido dizendo, será? Se você continuar na dúvida demoníaca, você nunca vai receber amor. Você vai morrer com suas feridas. Faça o ato de fé e ame de volta, carregando a cruz dia após dia.